Segunda aos Coríntios 5, 11 adiante diz assim: portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer homens, contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes da nossa causa, de modo que tenhais resposta, para que se orgulhe das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos, e não perdemos o juízo, e por vós que não o perdemos. Pois o que motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos. Agora não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que seguiram-se as novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortássemos por nosso intermédio. Assim suplicamos por vós, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 1, versos 1 e 2. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora o tempo aceitável é o dia da salvação. Oremos. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Pai amado, aquele a quem nós confessamos como Senhor de nossas vidas. Adoramos e exaltamos o Teu nome. Agradecemos, Pai amado, pelo louvor, ó Deus, pelos hinos que já falou ao nosso coração. Mas clamamos em nome de Jesus. Fala por intermédio da Tua palavra. E clamo, Deus, em favor da minha vida, me esconda atrás da Tua cruz. Que o Teu Evangelho seja anunciado com ousadia e que venha, Deus, aos nossos corações, transformando e lapidando, Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Paulo enfrenta inúmeras dificuldades e ele descreve isso nessas cartas. Paulo, que havia mandado a primeira carta aos Coríntios, dizendo: olha, vocês precisam ser lapidados segundo a palavra de Deus. Não se deixem moldar por falsos mestres. Paulo, que havia sido perseguido por ser ou não um apóstolo, ele começa essa carta dizendo: eu, apóstolo do Senhor, escolhido por Deus, anuncio a vós o verdadeiro evangelho. E Paulo descreve para nós a verdadeira palavra, dizendo: tudo o que faço é por amor. E Paulo descreve para nós aqui motivos por qual ele entende esse sofrimento. Ele diz: se sofro, é porque eu sei que isso é para glorificar a Deus e nosso Senhor. E ele faz um apelo a essa igreja de Corinto. E um desses apelos, são 3 apelos que ele faz. Um desses apelos ele diz que diante de tudo, que vocês recebam o ministério, a qual eu anuncio como o ministério de Cristo. Recebam a palavra com poder diante de vós. Entendam que eu anuncio a vocês vem de Deus. Então Paulo descreve, primeiro apelo: recebam o ministério do Senhor, não de maneira torpe, mas de uma maneira verdadeira. E o segundo apelo, Paulo fala, que vocês se reconciliem com Deus. Há alguma falha? Há algum pecado? Primeiro entendimento, que reconciliação é para aquele que sabe que houve uma separação, houve uma ruptura diante aquilo que é para ser unido eternamente. E como Deus criou o homem para a sua glória, o homem pecou, foi separado por Deus. Paulo diz: a vós, reconcilie-se com Deus,
Faça essa reconciliação para louvor da glória do Senhor. E o terceiro apelo, que vocês rejeitem os falsos mestres. A título de introdução, eu quero apresentar esses apelos em que Paulo faz, e isso também para nós, como igreja, nos dias de hoje. Primeiro, reconheça o ministério de Deus como um ministério verdadeiro. Reconheça o que Paulo deixou a nós, o que a Bíblia está diante de nós como sendo a palavra da verdade. Entenda que o dia do Senhor é nos dado enquanto temos vida. Numa descrição em que C.S. Lewis faz esse mesmo texto, pode entrar, meu irmão. C.S. Lewis faz uma descrição desse mesmo texto dizendo que o dia aceitável do Senhor para toda a humanidade é desde a vinda e a volta de Cristo. Como nós não sabemos que dia há de voltar o nosso Senhor, hoje é o dia aceitável da salvação. Paulo faz esse apelo para que nós, como cristãos, reconheçamos que há uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus. E as motivações que ele vem descrever para nós, aí no verso 11, como nós lemos. Portanto, sabendo o que significa temer ao Senhor, primeira motivação que Paulo descreve é temor do Senhor. É o temor devido que todos nós devemos colocar em nossos corações. Temer ao Senhor, que é reverência ao Senhor, levar o Senhor a sério. Quantas são as pessoas que professam a Cristo como Senhor, mas não vivem de tal maneira? Abra a tua Bíblia. Só um parênteses aqui. Abra a tua João no capítulo 12. João no capítulo 12, uma descrição perfeita diante do que estamos aqui falando. Os versos 42 e 43. João descreve para nós, presta atenção, quem são essas pessoas que professam a Cristo. Contudo, muitas autoridades creram em Cristo, mas por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas são as pessoas, quer elas importantes ou não, diante da sociedade, muitas pessoas dizem acreditar em Cristo. Sabe quem ele é o Cristo? Aqui, se você ler todo o contexto, quando digo a você fazer isso na tua casa, por favor, leia Romanos 12, leia João 12. Você vai entender todo o contexto. Em que Cristo anuncia vários e vários milagres. Em que Cristo vem mostrar na sua entrada triunfal que Ele é o Cristo. As pessoas se prostram diante dEle. As pessoas colocam suas vestes para Cristo passar. E as autoridades, fariseus, reconheceram que Cristo era o Messias. Mas eles não o confessaram, porque eles não quiseram fazer isso publicamente para não serem expulsos das sinagogas. Paulo descreve para nós a mesma situação. Que vocês não tenham vergonha de anunciar quem é o Cristo. E façam isso publicamente. E viva de tal maneira para que todos, ao olharem para você, saibam quem é o teu Senhor. Então Paulo diz, o temor do Senhor é o primeiro motivo para que você realmente leve a palavra de Deus a sério ao teu coração. Quem conhece a Jesus Cristo também conhece o temor e sabe que deve ser dado esse temor tão somente a Cristo. Sabe que vai prestar contas diante de Deus, pois terá um juízo futuro e Cristo será o juízo. Verso 12. Abre lá de novo. 2 aos Coríntios, no capítulo 5. No verso 11. Já somos bem conhecidos por Deus, espero que vocês também sejam conhecidos em vossa consciência. No 12, não estamos de novo nós recomendando a vós, mas concedendo a oportunidade de orgulhares por nossa causa, de modo que a resposta que se orgulha nas aparências não está no coração, porque Paulo vem descrever para nós, na nossa própria consciência, nós devemos prestar conta diante de Deus. Não há ninguém que escapará do juízo do Senhor. O verso 13, Paulo diz, porque se enlouquecemos é por Deus, se não perdemos o juízo, é por vossa causa que não perdemos. Paulo poderia ser chamado de louco, como os gregos diziam. Essa mensagem é loucura. Essa mensagem de que o Filho de Deus
veio, morreu e ressuscitou é loucura. E você dizer isso, você é louco. Então Paulo disse, sou louco por causa de Cristo. Eu creio e sei qual é o testemunho fiel e verdadeiro que vem do meu Senhor. Ao anunciar o Evangelho, sendo feito com motivação correta, leva o temor do Senhor a todos aqueles que ouvem a voz de Deus. E há um segundo motivo. Segundo motivo para que você busque ser um servo fiel. Daquele que entenda quais são os propósitos de uma vida verdadeira aos pés da cruz de Cristo. O segundo motivo é o amor de Deus. Como nós lemos no verso 13, se enlouquecemos, é porque enlouquecemos por causa de Deus. E isto é por amor a Deus. O verso 14, Paulo descreve, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Nós temos um amor por Cristo. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Aquele que veio, morreu e ressuscitou. Então a pergunta, tu crê realmente que Jesus Cristo é Deus? Tu crê que Ele é o Senhor? O que isso muda na tua vida? Qual o princípio básico de vida você passa a ter a partir do momento que você conhece Cristo como Senhor? Paulo poderia ser considerado louco no caminho de Damasco, mas essa palavra é loucura e o amor de Cristo o constrange. Quando Paulo descreve para nós, no verso 14 ainda, concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Porque Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim diante não conhecemos ninguém segundo os padrões humanos, mas nós tenhamos Cristo segundo esses padrões, agora não conhecemos desse modo. Porque nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. Eu não conheço mais Cristo como um ser humano comum. Eu não olho para pessoas que professam a Cristo como pessoas comuns. Porque se Paulo diz, sou louco eu, ao dizer que no caminho para Damasco encontrei com Cristo, sendo que aqueles que estavam comigo não o viram, mas eu o vi em glória. Quando Paulo descreve isso, foi chamado de louco. Quando você diz no mundo hoje que Cristo há de te ressuscitar no último dia, quantas são as pessoas que te chamarão de louco? Quando você descreve que a felicidade plena é aquilo que permeia o teu coração, qual é a condição de alguém que ouve isso? Enxerga essa felicidade na tua vida? Pastor Jonas Madureira, ele na faculdade ainda, a aula começou, no final da aula o professor diz, não existe felicidade plena. E aí um aluno levanta e diz assim, olha, professor, realmente faz sentido o que o senhor diz, porque Buda descreve que a felicidade plena não existe. O que existe é a busca eterna pela felicidade. Tantos outros descrevem a mesma verdade. Então Jonas Madureira levanta a mão e diz o seguinte, professor, discordo do senhor, porque eu creio na felicidade plena. E o professor fala para ele, então me prova. Ele diz, eu sou uma pessoa plenamente feliz. E antes mesmo do professor retrucar, o sinal tocou e ele foi embora. Aí ele está sentado lá na lanchonete, o professor bate no ombro dele. Nós não terminamos aquela conversa. Que história é essa de felicidade plena e que você tem a felicidade plena? Ele diz, professor, com todo o respeito, a minha diferença para o Senhor é que o Senhor é uma pessoa eternamente infeliz, que tem picos de felicidade. Eu sou uma pessoa plenamente feliz, que tem picos de tristeza. Mas os picos de tristeza não me tiram a felicidade de saber quem é o meu Senhor. Aquele que me dá paz, que excede o entendimento. O professor voltou a fumar o teu cigarro e deixou ele na lanchonete. A nossa felicidade não é comparada com as coisas desse mundo. A nossa felicidade não pode ser comparada com nenhuma filosofia que nos empregam, a não ser a felicidade que Cristo oferece. Cristo oferece a felicidade que excede todo entendimento. Quem pode entender? Quem pode entender essa paz que guarda o coração mesmo diante da morte? Mesmo em meio da maior angústia. Quem pode garantir isso para você?
Só o Senhor Jesus. E o terceiro motivo, há um terceiro motivo para que nós nos coloquemos, de fato, diante do Senhor, como Ele, o Senhor das nossas vidas. A certeza de que somos servos do Senhor. Esse terceiro motivo é que você é uma nova criação em Cristo, pois há uma mudança de cosmovisão. A maneira como que você enxerga o mundo já não é mais a mesma. Eu não olho o mundo mais segundo o prisma do próprio mundo. Eu olho segundo a vista de Deus, os olhares de Deus, segundo o caráter de Cristo. Paulo descreve para nós, versos 16 e 17. Assim, daqui diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. Não olho pelo que o mundo olha. Eu olho pelo que Cristo fez. E ainda que tenhamos um dia olhado a Cristo dessa maneira, já não o vemos mais assim. Porque Cristo veio, viveu nesse mundo, morreu, ressuscitou, e está à destra de Deus Pai. Tem um corpo glorificado. Então eu não vejo mais a Cristo como um ser humano comum. E não vejo nem mesmo aqueles a quem professam a Cristo como Senhor das suas vidas, como homens comuns. Nós vemos a transformação daqueles que encontraram com Cristo. Volto a dizer, quando João descreve para nós os versos 42 e 43, aqueles líderes encontraram com Cristo e viram que Ele é o Senhor. Eles aceitaram Ele como Senhor, mas não o professaram, para não serem expulsos das sinagogas. É duro dizer, mas tem chegado dia após dia, mês após mês, em que os cristãos, eles serão perseguidos cada vez mais pela tua fé. E não pense você que vai ser com alguém colocando arma na tua cabeça. Vai ser alguém querendo dizer ou você morre ou você vive. Vai ser de uma forma sutil. Vai ser querendo negar, como foi feito há 2 semanas atrás. Cristo não ressuscitou. Ele ressuscitou na mente e no coração das pessoas. Você quer ver Cristo? Olhe no rosto do sofredor. Isso é mentira, isso é blasfêmia. Cristo ressuscitou, está vivo à destra de Deus Pai. O mundo quer que você acredite nas mentiras de Satanás. Porque Satanás não vai aparecer para você como um dragão. Não vai aparecer para você com 7 cabeças, com rabo, com um espeto para poder te atacar. Ele vai aparecer parecendo um anjo de luz. E a Bíblia descreve que quando isso acontecer, fará descer fogo dos céus. Ele fará milagres e maravilhas. E distorcerá a palavra de Deus. Tirará a verdade colocando ela como mentira. O próprio diabo tentará enganar a muitos. E se possível a Bíblia descreve que até os eleitos, os escolhidos de Deus. Como está o teu coração diante da verdade do Senhor? Quando Paulo nos traz algumas motivações, a motivação de viver pelo temor do Senhor, a motivação de viver pelo amor do Senhor, e a motivação por saber que você é uma nova criatura, você não é mais a mesma pessoa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler no verso 17, portanto se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já não são mais, o que foi passado ficou para trás. O verso 18, e Deus, todas essas coisas que procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação. Quem é que precisa ser reconciliado? Quem está separado. Quem se separou precisa se reconciliar. E Cristo nos dá uma explicação tão linda a respeito do casamento. Reconciliando com a noiva. Ele que morreu pela sua noiva. Ele que está adornando a tua noiva. Transformando ela em vestes lindas e maravilhosas para o encontro glorioso nos céus. No começo desse capítulo, vamos ler lá no primeiro versículo do capítulo 5. Sabemos que a nossa tenda, o nosso corpo, nossa casa terrena, se ela for destruída, temos diante da parte de Deus uma casa eterna, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos pela nossa habitação celestial.
Nós queremos vestir o nosso novo corpo. Queremos estar em glória diante de Deus. Porque lá não há nenhuma acusação. Lá não há angústia, não há dor, não há perseguição, não há morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, essa verdade pode ser anunciada. Quem não está em Cristo precisa atender o ministério da reconciliação. Quando Paulo fala para nós no verso 18, mas todas essas coisas procedem por Deus, porque Ele reconciliou consigo mesmo. Foi Deus que veio atrás do perdido. Nós o deixamos e Ele veio até nós. Ele nos lavou, nos purificou pelo sangue do Teu Filho. Então creia, pelo amor de Deus, creia. O sangue de Jesus é suficiente para te limpar de todo o pecado. O sangue de Jesus te coloca na condição de justo diante de Deus. O verso 19, Paulo diz: pois Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, não levando em conta os seus pecados. E o que o diabo quer fazer com você, te acusar, colocar em você algumas coisas que vai te afastar diante do próprio Deus, te colocar culpa. Você é pecador, você é ladrão, você é mentiroso, você é fofoqueiro. O que mais? A lista é grande. O diabo quer te acusar de tudo isso. E se você entende quem é Cristo, aí Paulo descreve para nós em Romanos 8:1, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque Cristo nos uniu a Deus, reconciliando consigo mesmo o mundo, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então não há pecado que o diabo possa acusar em você. Não há culpa diante de Deus, porque Deus nos perdoou pelo sangue de Jesus. Então não há medo, não há culpa que possa ser lançado sobre a tua vida. E a mentalidade transformadora ao conhecer a Cristo é estar em Cristo na perspectiva de coisas novas vão acontecendo todos os dias para a edificação da igreja. Para que você, como parte da igreja, como um tijolinho na igreja, como um pedacinho da telha da igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo para a edificação, para o crescimento, tanto espiritual seu como da própria igreja. Então, quando Paulo descreve para nós, que nós, no verso 12, quando entendemos que Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, nós persuadimos outras pessoas, nós persuadimos a homens, para que eles possam atender ao ministério da cruz, para que eles possam entender o que é o Evangelho. Você sabe de fato o que é o Evangelho? O Evangelho não é vida nova. O Evangelho não é livre de pecado. O Evangelho não é você nascido de novo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a pessoa de Cristo. O Evangelho é o que te dá poder de ter uma nova vida. É o Evangelho que te dá poder de vencer o pecado. O Evangelho é o nosso Senhor Jesus, cumprindo a boa nova, descrevendo: você não precisa mais viver no mundo. Você não precisa mais estar enraizado no pecado desse mundo. Falei aqui, quarta-feira, se não me engano. Há uma explicação do texto de Colossenses 1, no versículo 13. Que Cristo nos transbordou, nos transportou de um lugar para o outro. Nos transportou das trevas para a luz. E a explicação desse texto no original é: tirou a planta de um lugar e colocou em outro lugar. Não é tirar um livro, não é tirar uma pedra, é tirar de um lugar plantado e plantar em outro lugar. E plantar numa terra que emana as maravilhas de Deus. Plantar numa terra onde você é regado pelas bênçãos do Espírito Santo do Senhor. É plantado numa terra onde dia após dia você cresce e frutifica para a glória do Senhor. Enraizado
enraizado na pessoa de Cristo. Então, em Cristo, sabemos quem somos e a razão das coisas, para onde nós vamos. Nós sabemos que o nosso destino não é nesse mundo, o nosso destino é os céus. Como tem sido distorcido também essa verdade nos dias de hoje. Cristãos que estão a questionar se Jesus Cristo realmente vai voltar. Ou será que não vai ser aqui o lugar em que nós vamos viver e pronto? Quando Deus escreve para nós, não pense vocês nas coisas deste mundo, mas pense nas que estão em cima. Paulo diz para nós em Colossenses, pense nas coisas do alto, porque vocês não são daqui como eu não sou daqui. Olhem para o lar celeste e com a morte de Cristo, vivemos com Ele, temos a vivência da realidade da nova criação. Pastor Hernando Dias Lopes, ele diz uma coisa muito interessante. Estar em Cristo é participar antecipadamente. Estar em Cristo é, antes de tudo, já participar dessa nova criação. Quando Jesus Cristo diz ao ladrão na cruz, na verdade digo hoje, ainda estarás comigo no paraíso. É porque ele diz, nem a morte vai te separar da glória. Nem essa vida pode te separar dessa glória. É Deus que te abraça e ninguém te tira dos braços do Pai. É Deus que te sustenta. E como Jesus Cristo diz, o Deus que mais me deu é mais poderoso que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Ninguém tira a ovelha da mão de Deus. Tu de fato é a ovelha do Senhor. As motivações determinam nossa ação, porque estamos em Cristo, e essas três motivações, ela revela em nós o temor do Senhor, o amor de Cristo e a nova criação, e tomar essas decisões certas, elas são fundamentadas para quem reconhece quem é Jesus, para quem sabe que Ele é o Cristo, não tão somente como um Cristo histórico, mas um Cristo divino, o Deus Todo-Poderoso que pisou nessa terra. E Paulo, além das motivações, ele faz um apelo que aplica-se também à igreja de hoje. Aplica para uma nova vida, nos versos 19 adiante. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mesmo mundo, não levando em conta as transgressões, e nos carregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse no nosso intermédio. Assim, suplicamos por Cristo que nos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É Paulo descrevendo, reconcilie-se com Deus. Se você não entendeu ainda as motivações, tudo que eu falei não entrou na tua vida, se não foi pelo temor, se não foi pelo amor, se não foi pela busca da nova vida, se você ainda não entende o que é essa nova vida, entenda que você precisa se reconciliar com Deus. E ao se reconciliar com Deus, coloque-se à disposição do serviço da obra do Senhor. Como é triste. Vocês não entendem como o coração é partido ver uma igreja tão vazia. Um dia em que a política fala mais alto do que a voz de Deus. Como é triste ver pessoas que se dizem servos do Senhor, brigam uns contra os outros em favor de política. A vontade de falar é a fala do pastor Antônio Carlos Costa. Vá depois pedir para o teu candidato quando você necessitar de alguma ajuda, mas não para o teu irmão na fé. Porque o teu irmão na fé você negou, você ridicularizou, você blasfemou, você humilhou. Basta olhar no Facebook. Quantas são as pessoas que desfazem amizades? Quantas são as pessoas que brigam por política e não têm o mesmo apreço pelo Evangelho? Como anda a nossa vida diante de Cristo? Se eu sei quem é Jesus, a ênfase da minha vida não é nas coisas desse mundo. Não me interessa quem ganha ou quem perde. Porque a palavra descreve para nós, não há nenhuma autoridade nos céus ou na terra que não seja dada por Deus. Então, como anda o nosso coração diante de Deus?
Como é triste, volto a dizer, como é triste olhar pessoas que fazem campanhas, que defendem com a vida, mas não fazem mesmo pelo Evangelho. Sem dúvida, a iniciativa de Deus é para que você tenha uma vida perfeita. E essa vida perfeita não é sobre você não ter pecado, entenda isso. Essa vida perfeita é que Deus ache graça em você em favor do Evangelho. É que aonde olharem para você, enxerguem a pessoa de Cristo. Mesmo se você falhar, as pessoas saibam, olha, aquele ali reconheceu o erro. Mesmo se você pecar, as pessoas saibam, olha, aquele ali venceu o pecado. Porque Cristo deu graça. A perfeição em Cristo é algo que só pode ter aquele que reconhece que precisa se reconciliar com Deus. Paulo descreve para nós os versos 1 e 2 do capítulo 6. E nós, como cooperadores de Deus, ele diz, é um privilégio poder participar da obra de Deus. Também vos exortamos a não receber essa graça em vão. Ele dizendo, pelo amor de Deus, atenda ao Evangelho com a verdade. Compra a verdade e não troque por preço nenhum. Atenda a graça do Senhor. O que é preciso? O que é preciso para que a humanidade entenda? Nosso coração tem que gemer, assim como Paulo descreve pelos judeus. Se pudesse eu, faria sacrifício em favor dos meus, para que os mesmos olhassem para Cristo. Anunciar o Evangelho de Jesus é o maior privilégio que esse homem pode viver. Algo que os anjos anelam. Após isso, Deus nos confiou a palavra da reconciliação, reconciliar através da palavra, a luz do Evangelho. É algo que você, a partir desse momento, você passa a entender que todos nós somos dependentes de Deus para viver uma vida de santidade. Então busque a santidade. Busque o comprometimento com a palavra do Senhor. Como você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar o teu irmão? E amar o teu irmão, no contexto desse texto, é levar o Evangelho, sabendo que se ele não ouvir do Evangelho, ele pode ir para o inferno. Há essa consciência em nós. Volto a dizer, quando João descreve pessoas que dizem reconhecer como Cristo, e não só aqueles líderes, porque os mesmos que colocaram ramos aos pés de Cristo, quando ele entrou sentado em cima da jumentinha, os mesmos que tiraram suas vestes, foram os que gritaram, crucificam. O mundo hoje está do mesmo jeito. As mesmas pessoas que professam a Cristo são as pessoas que o negam, que os deixam de lado por coisas desse mundo. Sem dúvida, os coríntios já conheciam a Deus, mas podiam dar ouvidos aos falsos mestres e ao falso ensino. Ou seja, se deixassem os seus ouvidos abertos a qualquer coisa, não atenderiam à graça. A graça, ela é para nós um favor imerecido, mas ela não foi de graça. Ela custou a vida do nosso Senhor. Ela custou a vida do nosso Deus, derramado na cruz, na pessoa de Cristo. A Bíblia descreve para nós a crucificação de Jesus como o ato mais humilde que Deus fez em nosso favor. Flávio José, Agostinho e tantos outros descrevem que foi a humilhação da cruz. Cristo literalmente pelado, cuspido, humilhado diante de todos, para que eu e você pudéssemos reconciliar-nos com Deus. Paulo cita Isaías 49 no verso 2. Ao ouvir o Evangelho, ele diz, aproveitem hoje. É clamando pelo amor de Deus, é hoje, aceitem o Evangelho de Deus. Não deixem para depois. Que hoje seja o dia aceitável do Senhor. A missão da igreja, a missão de todo cristão é entender que nós devemos ser luz e sal nessa terra.
Devemos atender ao chamado do Senhor, primeiro para a salvação de nossas almas, mas com isso ganhar tantas e tantas outras almas. Para concluir, o que aprendemos com o Ministério da Reconciliação? Primeiro, o que sabemos, o verdadeiro estado do homem, inimizade contra Deus, transgressões, isto é, o oposto pregado pela psicologia moderna ou pelos coaches da vida. Eles não pregam isso, eles pregam que você é o centro do coração de Jesus. Não é isso que pregam? Que você e Jesus são iguais. A falava aí de David Leonardi, semana retrasada. Você e Cristo é igual. Vitor Azevedo fez pior ainda. Cristo no meu e no seu lugar também pecaria. O que o mundo anuncia hoje? O que as pessoas têm colocado sobre aquilo que eles descrevem como sendo a verdade? E como você tem combatido tudo isso? Segundo, a reconciliação, ela só é possível na pessoa de Cristo e se chama-se imputação. Cristo imputou nele mesmo a morte, para que através da morte ele imputasse em nós a vida. Você acredita mesmo que você vai ressuscitar para a glória eterna? Tem essa convicção? Porque como todos sabem, nós não cremos em perda de salvação. A nossa soteriologia, a nossa doutrina de salvação é baseada no que Cristo diz. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Como João descreve, a vós eu escrevo, para que vocês saibam que tendes a vida eterna, porque creram em Cristo. Porque passaram da morte para a vida. Mais uma vez eu digo, Romanos 8:1, não há condenação para quem está em Jesus. Mas essa soteriologia na tua vida, ela só é eficaz se você tem a plena consciência de que já entregou a tua vida a Cristo, de que já foi reconciliado com Deus pela vida de Jesus. E em terceiro, é que Deus estava em Cristo, e por isso, se nós negamos a divindade de Cristo, nós negamos a obra da cruz. E sem a obra da cruz não há salvação. Então, mais uma vez eu pergunto, você crê que Jesus Cristo morreu pendurado numa cruz, mas que não está nessa cruz? E que está viva dessa de Deus? Você tem plena convicção disso? Se essa é a tua convicção, coloque na tua mente e no teu coração a palavra de Deus, com a certeza de que Deus nos capacita dia após dia, na viva esperança, como Paulo diz. Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem porvir, nem anjos, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus. Porque tudo isso está revelado por Cristo nosso Senhor, aquele que nos garante uma vida eterna em tua presença. Paulo descreve isso aos Coríntios, Paulo descreve isso aos Romanos, Paulo descreve isso aos Tessalonicenses, e tudo isso aplica na minha e na tua vida. Há uma verdadeira esperança para aquele que está em Jesus. E por último, devemos entender que o ministério da reconciliação é rogar com fervor, intensidade para que as pessoas se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Eu vou ler uma última vez esse texto na palavra de Eugene Peterson, segundo a tradução, a mensagem. Eugene Peterson descreve para nós os versos 1 e 2 do capítulo 6. Somos seus companheiros nessa obra. Por isso, imploramos, não desperdicem o tempo maravilhoso da vida de vocês, que Deus os concedeu. Ele nos lembra dia após dia. Eugene Peterson diz, Deus nos lembra. Eu ouvi o teu chamado no tempo certo. Eu ouvi o teu clamor. E no dia que você precisou de mim, eu estava lá. Então saiba, eu estou aqui hoje para você dizer, creio em ti, Senhor. Eugene Peterson diz para nós com toda a convicção, Cristo está diante de você dizendo, abre os teus braços e receba o amor que excede o entendimento.
Recebe a paz, recebe a alegria que só vem de Cristo, só vem do Senhor. Baixa a tua cabeça. Se a palavra de Deus tocou no teu coração, você entende a real necessidade de se reconciliar com Deus. Se você entende, Senhor, eu pequei, eu sou falho. Ó Deus, eu não mereço. Mas eu creio que Jesus Cristo veio nesse mundo. Eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele derramou o sangue por mim. Se você quer confessar a Cristo como Senhor da tua vida, levanta a tua mão agora. Eu quero orar por você. Amém. Levante a tua mão, não espere por outro dia. Entenda que só Jesus é o Senhor. Não desperdice o teu dia. Não fique preocupado com o teu pecado passado. Não se preocupe com a tua vida regressa. Confie em Deus, sabendo que Ele faz nova todas as coisas. Basta dizer, Senhor, eu creio. Levanta a tua mão que eu vou orar por você. Amém, Senhor. Louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor. Ó Deus. Se você é salvo em Jesus Cristo, e você precisa que o Senhor te dê de novo aquele novo amor, que Deus coloque no teu coração uma viva esperança de que Ele está voltando, que Ele santifique a tua vida. Levanta a tua mão, eu também quero orar por você. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Deus. Amém, Senhor. Senhor, Pai amado, nós não somos, ó Deus, dignos de estar em tua presença. Não somos, Pai amado, nós não somos, ó Deus, dignos de falar com o Senhor, mas nós agradecemos, porque Cristo nos coloca, ó Deus, diante de Ti, como servos, ó Deus, como pessoas amadas pelo Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pela mão que levantou entregando a vida a Cristo. O Senhor sabe, Pai amado, a situação. Eu clamo em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, nesse momento. Transforme, ó Deus, dê um novo viver, uma nova mentalidade, um novo olhar. Uma certeza e convicção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai bendito, eu oro em favor também, ó Deus, das mãos que levantaram por súplica, ó Deus, por santificação. Ó Deus, por uma vida no altar do Senhor, ó Deus, uma vida edificada para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, crie em nós, Pai amado, um coração puro e um espírito reto. Perdoa-nos, ó Deus, nossos pecados e falhas. Somos totalmente dependentes de Ti. E mais uma vez clamamos. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a ser dia após dia luz nesse mundo, ó Deus, e sal, ó Deus. Clamamos, ó Deus, e oramos para a honra e glória do Senhor e no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe você que assistiu, que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento e no amor de Deus dia após dia.